Salve, salve, galera! Vamos lá, vamos de novo, vamos chegando. Seguinte, vamos liquidar hoje o Legislativo, com a graça de Deus, vamos liquidar, tá? Estatuto do Congressista, definição. O que é o Estatuto do Congressista? O Estatuto do Congressista é o conjunto de regras, de prerrogativas, de princípios, de garantias, de imunidades relativos ao parlamentar, que asseguram ao parlamentar o exercício dessa função parlamentar. Tá? Então toda a regra que trata de prerrogativa, de vedações, de benefícios, de incompatibilidades, isso forma um chamado Estatuto do Congressista. Tá, mas onde é que está previsto o Estatuto do Congressista? Ora, previsão, artigo 53 a 56 da Constituição. E também nos regimentos das casas legislativas. Tá, mas é um nomezinho assim, Estatuto Congressista? Não, não é um nomezinho assim, eu que estou batizando, tá? Porque eu vou falar de prerrogativas, vou falar de vedações, então tudo isso forma um chamado, o que a doutrina chama, né, de Estatuto Congressista. Mas eu vou falar de prerrogativas, de vantagens, de vedações, de incompatibilidades, tá bom? Então, Estatuto Congressista é o conjunto de todas as regras relativas aos parlamentares, relativas à função do parlamentar. Qual é o objetivo desse estatuto, dessas regras? É garantir que o parlamentar desenvolva plenamente seu cargo. Desenvolva o seu cargo com independência, sem sofrer perseguições, sem sofrer represálias, sem ser coagido nessa função, tá? Sem se corromper. Então, por isso tem várias vantagens ali para assegurar que o parlamentar bem desempenhe a função dele, porque é um direito fundamental nosso, que o parlamentar que nós escolhemos nos represente de forma honesta, de forma coerente, conforme a proposta que ele nos disse, conforme aquela promessa que ele nos fez. Tá bom? Isso é o objetivo, então, desse estatuto do congressista. Eu vou passar a falar agora aqui, ó, eu botei espécies. Espécies do quê? Espécies de prerrogativas, espécies de garantias. Tem de duas ordens, as chamadas de absolutas, ou também chamadas de imunidades, e as chamadas de relativas ou processuais. Tá? Vou passar a primeira delas. As imunidades ou prerrogativas ou vantagens, daí você chama como quiser, de absolutas ou também chamadas de imunidades. Essas vantagens absolutas, essas prerrogativas absolutas ou imunidades, vocês chamem como quiser, vocês vão encontrar de várias formas, elas iniciam com a posse, tá? Iniciam com a posse. O que é a posse? A posse ela ocorre lá em 1º de fevereiro, quando o parlamentar é chamado no Congresso Nacional e ele aceita aquele cargo. Ele vai pegar o diplominha dele da Justiça Eleitoral, vai levar lá e vão dar posse para ele, né? E a partir dali ele vai entrar em exercício naquele cargo. É o ato de aceitação do cargo. A partir daí, o parlamentar ele é imune por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas qual parlamentar? O parlamentar federal, deputado e senador, o parlamentar estadual, os deputados estaduais, e o parlamentar municipal, os vereadores. Eles são imunes por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Onde é que está escrito isso? Para o federal no artigo 56, para o estadual no artigo 27, parágrafo 1º, e para o municipal no artigo 29, inciso 8º. Essas imunidades, diz a Constituição, que eles são imunes penal e civilmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. O que significa dizer isso? Significa que eles não cometem aqueles crimes de palavras. Eles não cometem calúnia, nem difamação, nem injúria. Tá? E eles também não são obrigados a indenizar por danos morais. Ah, mas e a questão político-administrativa? Sim, a questão político-administrativa é outra coisa, tá? Se o parlamentar ele ofende os seus pares ali, ou ele ofende alguém do povo, ele pode incorrer em quebra de decoro parlamentar, que é uma sanção política estabelecida ao parlamentar, tá? No próprio regimento, e a Constituição também fala, certo? Então é o seguinte, a regra é que ele é imune por opinião. Todos os parlamentares são imunes por opiniões, palavras e votos. Mas como assim imune? Aonde que eles são?
eles são imunes no parlamento. Quando eles estiverem ali no púlpito, né? Quando eles estiverem na bancada parlamentar, ali no lugar em que ele tem para falar. Vocês verem as sessões legislativas, o parlamentar ele sobe ali aquela bancada dele, aquele púlpito, e ali ele fala, ali é dada a palavra dele, naquele momento ele está imune. Se ele vier ofender alguém, ele não vai cometer crime. É óbvio, né, que ele não pode se utilizar da palavra dele só para ofender pessoas, não. E daí ele está abusando das suas prerrogativas, inclusive isso é considerado quebra de decoro parlamentar. Abusar das vantagens dele. Ele é imune por suas opiniões, palavras de voto, então o que ele vai fazer? Eu vou chutar o balde e vou avacalhar com todo mundo. Eu não quero nem saber de projeto de lei, não quero saber de nada, eu só quero saber de avacalhar aqui. Não, eu só quero saber de ofender. Não, o senhor é imune na defesa da sua função legislativa, na defesa da sua fiscalização e da sua função de inovar a ordem jurídica, defender os seus projetos, tá? Seus projetos de lei, seus projetos de resolução, de decreto, isso assim, aí sim você tem imunidade. Agora, você se utilizar da tribuna para ofender, e daí é outra questão. Tem parlamentares que estão sendo processados e condenados, né, porque abusaram de prerrogativas. Mais um detalhezinho. Fora da tribuna, fora daquela bancada ali, os parlamentares também têm imunidade. Só que essa imunidade ela passa a ser relativa. Ele, para que suas palavras, opiniões e votos tenham imunidade fora do parlamento, fora da tribuna, precisa ter relação com o cargo. Se eu sou vizinho de um parlamentar e ele me ofende aqui, isso não tem nada a ver com o cargo. Se ele está dirigindo e ele xinga um outro motorista, ele não é imune nessas coisas, porque isso aí não tem nada a ver com o cargo. Agora, se ele vai numa rádio, dá um depoimento e lá ele acaba ofendendo algum ouvinte ou própria pessoa que está debatendo com ele ali por conta das funções parlamentares dele, daí ele é imune, tá? A imunidade, então, fora da tribuna, porque isso, inclusive, gabinete não é tribuna. No gabinete é relativo, tem que ter com relação ao cargo. Nos corredores das casas legislativas também. Né? A Constituição garantiu para ele a imunidade parlamentar no momento em que ele está com a palavra, em que o parlamento em que ele atua deu a palavra para ele. Ali sim ele tem a imunidade, essa imunidade é absoluta. Mas óbvio que ele não pode é o que vem acontecendo, né? O parlamentar se utilizar da imunidade para ofender as pessoas. Ele não está pouco se lixando com projetos de lei, não. Ele só quer utilizar a palavra para ofender. Aí daí ele está abusando da sua prerrogativa, ele pode inclusive ser condenado por quebra de decoro parlamentar, tá bom? Então, imunidades absolutas. 3.2, imunidades relativas ou processuais. Aqui são de várias ordens as imunidades relativas processuais. Primeira coisa que começa a diferenciar. Essa que eu falei, as imunidades absolutas, eu falei imunidades absolutas, né? Elas começam com a posse, ou seja, é lá em fevereiro do ano posterior ao da eleição. Já as imunidades processuais ou relativas, algumas delas iniciam com a diplomação. O que é diplomação? Diplomação é o último ato da justiça eleitoral. É o ato em que a Justiça Eleitoral atesta quem foi o vencedor da eleição e ela dá para ele um diploma. Você se elegeu, você é deputado federal, você é deputado estadual, você é deputado municipal, você é vereador, você é um parlamentar municipal, tá aqui o seu diploma. E isso ocorre no ano da eleição. A partir daí, os deputados federais e os deputados estaduais, e os senadores também, eles passam a ter um foro por prerrogativa de função. O que significa ter um foro por prerrogativa de função? Eles saem da justiça comum. Não é foro privilegiado, né? Foro privilegiado seria em razão da pessoa. É um privilégio pessoal. O foro é em razão do cargo. Por isso que é chamado de foro por prerrogativa de função. Se ele deixa o cargo, ele perde o foro. Se fosse um privilégio, ele deixaria o cargo e o foro ia com ele. Então não é foro privilegiado. Mas todo mundo fala privilegiado, mas todo mundo não sabe, né? O certo, tecnicamente, é foro por prerrogativa de função. Quem tem privilégios são reis, são príncipes, rainhas, né? Essas pessoas que têm os privilégios. Porque é decorrente é hereditário deles.
Eles nascem e já recebem aquilo ali. Agora, no Brasil, nós temos foro por prerrogativa de função. Então, deputados federais e senadores, a partir da diplomação, eles têm foro por prerrogativa de função no STF, ou seja, eles são julgados no STF. Só que o STF já decidiu o seguinte, esse foro aqui que fala o 53, parágrafo 1º da Constituição, é só por crimes cometidos após a diplomação e que tenham relação com o cargo. Crimes cometidos anteriormente, na vida passada dos parlamentares, o STF não quer saber, eu não vou julgar isso aí. Coisa passada tua, tu te vira, tá? Inclusive, recentemente estava um dos filhos do Bolsonaro, né? Aquela questão lá da rachadinha, né? Isso, ele queria levar, por conta de ter virado senador, ele queria levar para o STF. Estava sendo discutido esses dias aí se isso ia ou não para o STF. Segundo o entendimento passado do STF, o último entendimento que o STF teve sobre essa situação, ele disse que esses casos, crimes cometidos anteriores à diplomação, anteriores ao mandato parlamentar, ficam na justiça de origem, tá? Não vão para o STF, certo? Foro por prerrogativa de função. Imunidades de prisão. Desde a diplomação também. Desde a diplomação, os parlamentares, só federais e estaduais, tá? Eles só podem ser presos por crime, por flagrante de crime inafiançável. Certo? Eles não vão ser presos preventivamente, né? Tem um entendimento ali que no momento que surge a prisão preventiva, o crime passa a ser inafiançável. Tá? Mas a regra é a seguinte, eles só serão presos por flagrante de crime inafiançável. E no caso, olha o detalhe, se eles forem presos por crime inafiançável, os autos precisam ser remetidos à casa respectiva deles e eles vão deliberar sobre a manutenção ou não da prisão. Tá bom? Veja só, uma grande vantagem, né? Então ali o parlamentar que for preso, tanto o parlamentar federal e estadual que for preso em flagrante delito, os autos serão encaminhados em 24 horas à casa respectiva que vai deliberar sobre a manutenção ou não da prisão, tá bom? Outro detalhe aqui, imunidade que eu botei de processo, tá lá no 53, parágrafo 3º, 4º e 5º. O momento em que é recebida uma denúncia, o momento em que o Supremo, segundo o artigo 53, parágrafo 3º, 4º e 5º, o momento em que o Supremo Tribunal Federal recebe uma denúncia contra um deputado ou um senador, ele vai comunicar à casa respectiva do recebimento dessa denúncia. E a casa respectiva pode sustar o andamento da ação penal pelo voto da maioria dos seus membros, dos respectivos membros. Pode sustar o andamento. Então, recebeu a denúncia, susta, né? Tranca o andamento da ação penal. Tá? Acredito que agora, recentemente, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele foi denunciado, né? Então, isso terá que ser comunicado à casa dele, que poderá votar e suspender o andamento dessas ações penais. Detalhe que fica suspensa também a prescrição. Não corre prescrição enquanto estiver suspenso esse processo por determinação da casa respectiva, certo? Mais duas imunidades aqui. A imunidade de fonte, 53, parágrafo 6º, a partir da posse, tá? A partir da posse. E imunidade de incorporação às Forças Armadas, também a partir da posse. Estão lá no artigo 53, parágrafo 7º. Como assim imunidade de fonte? O parlamentar ele não é obrigado a declarar a fonte de onde ele obteve informações. Ele tem informações que vai instaurar lá, vai estar pedindo a instauração de uma CPI ou algo do tipo, ele não é obrigado a dizer de onde ele obteve aquela fonte, aquela informação. Isso é chamado de sigilo da fonte, está lá no 53, parágrafo 6º. O parlamentar também, mesmo que militar, mesmo que tenha sido antes militar, né, para ele ser incorporado às Forças Armadas, somente para ele voltar, né, às Forças Armadas, nós temos o artigo 53, parágrafo 7º, a incorporação às Forças Armadas do deputado ou senador, embora militares, ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da casa respectiva. Olha só. 4. Incompatibilidades, lá no artigo 54 da Constituição, algumas incompatibilidades que integram também esse chamado Estatuto do Congressista. Está lá no artigo 54 da Constituição. Seguinte,
Deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando esse contrato obedecer cláusulas uniformes. Ele não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive aqueles demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior. Então, o que acontece? Desde a expedição de diploma, ele não vai mais poder aceitar cargo em pessoas jurídicas de direito público, tá? Ou pessoas que gozem de favores públicos, certo? Ele não pode mais nem manter contrato, nem firmar contrato com o poder público. Ele tem uma empresa lá, concessionária de serviço público, ele não vai poder mais prestar serviço, ele vai ter que se desvincular dessa empresa, tá bom? Depois, incompatibilidade depois da posse. Depois da posse, olha só, ele não vai poder ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, nem exercer função remunerada nessas empresas. Ele não vai poder ocupar cargos ou funções que sejam demissíveis ad nutum nas entidades da linha anterior. Ele também não vai poder patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas acima, e ele também não vai poder ser titular de mais de um mandato ou cargo eletivo, tá? De um cargo ou de um mandato eletivo. Essas então as incompatibilidades dos deputados e senadores. Olha lá, seguinte, hipóteses de perda do cargo do parlamentar. As hipóteses de perda do cargo estão no artigo 55 da Constituição. São elas: perderá o mandato o deputado ou o senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54, que nós falamos ali, que é manter contrato, né, prestar serviço, ser proprietário de empresas que trabalham para o poder público. Ele não pode, senão ele está sujeito à perda do cargo se ele infringir as hipóteses do artigo 54. Que tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Como assim procedimento incompatível com o decoro parlamentar? O parlamentar que abusa das suas prerrogativas, abusa das suas vantagens, ele pode ser considerado pelos seus pares como ter quebrado o decoro. O que é o decoro? O decoro é a manutenção do cargo, é o exemplar, é a forma justa de conduzir aquele cargo, né? É o modo de se portar, esse é o decoro do parlamentar. Tá? Ele pode então ter considerado como quebra de decoro parlamentar se ele abusar das suas prerrogativas. O parlamentar precisa ser aquela pessoa honesta, né? Aquela pessoa exemplar, aquele exemplo para a sociedade. Se ele deixar de ser esse exemplo que a sociedade espera e os seus parlamentares entenderem que de fato ele não é um exemplo a ser seguido, ele não é uma pessoa honesta, ele pode ter quebrado o seu decoro parlamentar e com isso perder o cargo. Considera-se também quebra de decoro parlamentar o recebimento de vantagem indevida, a corrupção, a mesada, mensalão. Isso leva à perda de decoro, à quebra do decoro parlamentar e à consequente perda do cargo, tá? Mas quem vai declarar a perda do cargo? Quem vai julgar que ele quebrou o decoro parlamentar? Os seus próprios pares. Alguém vai pedir, nós precisamos julgar o parlamentar tal em razão dessa conduta, né? Agora a Flor de Lis aí, que deu 30 tiros no marido, ela tem um decoro parlamentar, ela é uma pessoa exemplar para a sociedade, né? É uma cidadã honesta, justa, que pode estar exercendo a função de parlamentar federal. Quem vai decidir isso? Os seus pares, né? E pode condená-la por quebra de decoro parlamentar e com isso retirar-lhe o mandato, tá bom? Depois,
que deixar de comparecer a 1/3 das sessões legislativas ordinárias. Como assim? O Congresso Nacional, a Casa dos Deputados, o Senado Federal e a Assembleia Legislativa dos Estados, eles se reúnem ordinariamente, né? E se o parlamentar faltar a 1/3 dessas sessões, ele pode perder o cargo por faltas excessivas. Ele perde o cargo. Todo mundo, os alunos reprovam por falta, né? O parlamentar pode perder o cargo se faltar mais de 1/3 das sessões legislativas ordinárias. E mais, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Parlamentar sem direito político, como é que ele vai ser parlamentar? Se para você ser parlamentar você tem que ter os direitos políticos em dia, né? Depois, quando a Justiça Eleitoral decretar a perda do cargo e quando sofrer condenação criminal transitada e julgado. Condenação criminal e sentença transitada e julgado. Olha só aqui, tem um detalhezinho, tá? Nos casos do inciso 1, 2 e 6, a perda será decidida pela casa. Como assim a perda será decidida? 1, aquele que ele infringir as vedações do artigo 54. 2, que tiver declarado ali que tiver decoro incompatível com o cargo, tá? E no caso do 6, que sofrer condenação criminal, a casa tem que decidir sobre isso. Como assim? Imagine o decoro, eu já falei, né? O parlamentar que for considerado indecoroso para o cargo, e a casa assim o considerar, ele vai perder o mandato. Agora ele sofreu sentença condenatória criminal. E ele está cumprindo pena. Porque, mas o senhor disse que ele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Ele só pode, em prisões provisórias, ele só pode ser preso por flagrante delito de crime inafiançável. Agora, prisão, sentença penal condenatória, transitada e julgada, todo mundo pode ser preso no Brasil, inclusive o presidente da República. Tá? Então, o parlamentar que tiver uma condenação criminal transitada em julgado, o Poder Judiciário vai comunicar à casa, esse parlamentar aí vai ser preso, vai ser recolhido à prisão, certo? E daí vocês votem aí se ele vai perder ou não o cargo. Mas quer dizer que o parlamentar pode estar preso e trabalhando? Sim. O que acontece? Ele só não pode perder 1/3 das sessões legislativas ordinárias. Agora, se ele estiver preso, se ele estiver no semiaberto, né? Que ele durma no presídio e saia todos os dias para trabalhar. Qual é o problema? O problema é que ele não tem decoro, né? O cara que foi condenado assim, está preso, ele não teria decoro, tá? Então ele poderia perder o cargo por quebra de decoro parlamentar, mas também em decorrência da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Só que o que eu quero dizer para vocês? A sentença penal condenatória transitada em julgado, ela não leva automaticamente à perda do cargo. Por isso que a gente vê parlamentares, deputados federais presos, presidiários, sendo parlamentar trabalhando. Por quê? Porque a casa dele tem que decidir sobre isso. O Poder Judiciário está condenado, ele está cumprindo pena, só que o regime de pena é semiaberto, né? Então ele vai se recolher à noite e durante o dia ele vai trabalhar, tá? Vai continuar trabalhando como parlamentar. Então vocês votem aí se vocês acham que ele merece, né? Continuar trabalhando como parlamentar. Se a casa disser, não, tranquilo, tá tudo certo, pode deixar, fica de boa aí, ele vai continuar. E tem vários parlamentares que aconteceu já isso, né? Então, a condenação criminal transitada em julgado não retira o mandato do parlamentar. A casa precisa decidir. Para liquidar a fatura, não perderá o cargo. Está lá no artigo 56. O parlamentar que for investido numa função de ministro de Estado, por exemplo, ele não vai perder o cargo. Tá? Os parlamentares federais que assumem algum ministério, eles não perdem o cargo, mas óbvio que ele vai perder as prerrogativas, né? Porque ele vai deixar de ser parlamentar. Ele mantém aquele mandato dele. Vai entrar o suplente, no momento que ele deixar o ministério, ele volta para o parlamento. Ele também não vai perder o cargo se ele se licenciar por motivo de tratamento à saúde. Tá? Então, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Lembrando que sessão legislativa é o período de 1 ano. Tá bom? Galera, dúvidas, né? Vocês entrem em contato comigo pelos canais que vocês já sabem. Como eu disse antes e como diz a Maria Clara e o Benício,
Se gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal, né? Outra coisa, essa aula está no podcast O Nosso Direito Constitucional, ela está junto com função legislativa, fiscalização legislativa, se eu não me engano. Então você entre lá no podcast, no agregador de podcast de sua preferência e escute essa aula. Então você pode assistir a aula, né? Pegar o seu caderninho, anotar aqui, fazer os pontos, preencher isso tudo que eu coloquei aqui, beleza? Ler a Constituição desses artigos que eu mencionei, tá? Vocês leem a Constituição certinho nos artigos que eu mencionei, e depois vocês vão dar uma corridinha, fazer um exercício físico, vão pra academia e coisa e tal, e bote o podcastzinho aqui, bote o fonezinho e vai lá, correndinho lá e coisa e tal, escutando o direito constitucional. E detalhe, tem vários podcasts de várias disciplinas, né? Eu sei que tem outros professores da Unisul que também tem podcast penal, professor Mário. Então você pode ir lá. Então você vai, corre 5 km escutando o nosso direito constitucional, escutando eu. Depois você volta escutando outro professor. Depois no outro dia você vai. Isso você está fazendo bem para a sua saúde e você está estudando também, né? Se preparando para a prova da ordem. O nosso podcast lá, o podcast Nosso Direito Constitucional, ele tem aprovado, né? Ele tem tido êxito de 8 a 9 questões todo semestre na prova da OAB, tá? Já tive diversos feedbacks sobre isso. Então vocês escutem lá. E agora, então, estamos também aqui, o Nosso Direito Constitucional também está no YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe, com todo mundo aí. E ative o sininho para você receber a aula antes, né, dos demais colegas. Beleza? Abraço, fique com Deus, nos vimos na sequência. Até mais.